Se você tem pacientes que estão infernizando a tua vida no WhatsApp, esse vídeo é para ti. Eu vou te ensinar como solucionar tudo isso e você não ter mais incomodação com os teus pacientes te enchendo o saco. Eu sei que a maioria dos médicos, dos dentistas, nutricionistas, enfim, profissionais da saúde que têm os seus pacientes, às vezes dão o seu telefone pessoal para esse paciente justamente para que ele tenha um acompanhamento mais exclusivo ou justamente porque se sentem confortáveis dando o telefone, seja então para, depois de uma cirurgia, para os cuidados no pós-atendimento, enfim. Contudo, a gente sabe que hoje o paciente não tem essa noção de o que eu posso fazer e qual é o limite dessa comunicação no WhatsApp, né? Eu entendo que o médico quer da sua melhor boa vontade, dar o telefone para o paciente, para se caso acontecer, né, uma urgência, enfim, eu quiser comentar sobre algo, mas assim, pouco, né? O paciente precisa comentar contigo, você dá o teu telefone para caso precise, e obviamente que em situações de emergência a gente sabe que o médico vai mandar encaminhar esse paciente para o hospital para emergência, mas para se acontece alguma coisa, uma pequena dúvida, o paciente entra em contato e vocês possam solucionar, né, tudo isso de uma forma muito mais fácil. Contudo, o paciente hoje está passando dos limites. Ele vê que se você deu o telefone para ele, abre uma porta para não fazer dúvidas de vez em quando, para pedir trocentas coisas, para pedir para analisar exame, para pedir receita, para não marcar mais consulta e fazer só essas pequenas dúvidas, ou até mesmo tem os pacientes que você fez a cirurgia 2 anos depois, ele continua te mandando mensagem, né? E não vem para uma consulta de retorno, ou enfim, uma consulta justamente para conversar sobre tudo isso. O paciente não entende isso, né? Obviamente que existem pacientes que extrapolam o limite, mas tem paciente que não entende. Infelizmente, cabe a você, né, ao médico, ao dentista, enfim, impor os limites e ensinar este paciente como utilizar essa via, né, como utilizar o WhatsApp. Então, o primeiro ponto, obviamente, que eu poderia dizer para você para solucionar isso é não dê o teu WhatsApp, né? Deixa que o paciente tenha um contato do teu consultório e ele sempre vai conversar com a secretária, né? E a secretária sempre vai dizer, vou perguntar essa sua dúvida para o doutor fulano de tal, ou ela vai dizer, estes tipos de questionamento devem vir à consulta, então para você fica muito mais fácil, não vai ser um paciente que vai no domingo 8 da noite te ligar, né? Eu sei que existem situações específicas que o médico quer ter o acompanhamento, mas a gente tem que saber caso a caso, né? Então, o primeiro ponto seria não apresentar, não dar o teu WhatsApp. Agora, se você diz, poxa, eu ainda tô começando, eu só tenho esse meu telefone, eu não tenho secretário. Você pode criar né? Você pode comprar um outro chip e utilizar esse, e é você mesmo respondendo, mas quando se coloca uma secretária, um distanciamento, né? Que é você, o seu paciente no meio, a secretária que faz esse diálogo entre as partes, fica mais fácil, o paciente se sente mais retraído, ele não pergunta na hora, né? Então, essa é uma forma de você conseguir barrar um pouco o paciente. O segundo ponto é, existem tipos, né, de serviços que você poderia prestar, digamos, as médicas obstetras, né? Geralmente, quando a paciente do plano de saúde, ela indica, se a paciente quiser, totalmente opcional, quiser ter o parto, né, ou a cesárea com essa médica, ela vai disponibilizar o seu tempo, né, para estar de sobreaviso para o nascimento do nenê dessa gestante, e ela também vai disponibilizar o seu telefone. Então veja que já tem um combo, né, um adicional ao sobreaviso ou à presença para dar o parto no momento, né, que ela não seria plantonista. Então existe também essa disponibilidade do telefone, mas veja que essa disponibilidade do telefone é condicionada, né, é junto com esse ato médico de estar e de fazer o parto, né, porque se a gente for verificar, somente dar o teu telefone, ele não é um ato médico, porque você não está fazendo anamnese, você não está fazendo consulta, a gente sabe que então, digamos, fazer uma cobrança adicional só por esse uso do WhatsApp pode trazer questionamento, pode não ser considerado ético. Eu nunca vi, né, uma solução de consulta no CRM ou no CFM que fale sobre isso. Então, o ideal é a gente ter muita parcimônia e verificar, dependendo de qual a tua especialidade, se seria isso permitido, né? Eu acredito que não por enquanto,
né? Outra solução seria você apresentar telemedicina, né? Consultas que sejam pela via virtual, então teu paciente ele não precisa vir no teu consultório, marcar agenda, mas se tu tem alguns horários disponíveis para fazer uma consulta, né, online e que possa sanar todas essas dúvidas, enfim, seria o ideal, porque daí é uma consulta, é um ato médico, você vai registrar em prontuário, tudo isso. E também eu indico até para as médicas que são, né, obstetras, que fornecem o seu telefone, todo esse contato que você tem também faça uma evolução no prontuário sobre esses contatos via WhatsApp. Agora, você não é obstetra, você já deu o seu telefone para o paciente, você gosta de dar o telefone para o paciente, o que a gente pode fazer? Ensinar seu paciente sobre o uso do WhatsApp. Isso se chama protocolo de uso de WhatsApp, é exatamente isso, que nada mais é do que a gente ter, você pode fazer um PDF, você pode explicar para ele na hora da consulta, você pode, sua secretária pode enviar para ele, sua secretária pode explicar para eles, existem várias formas de como como utilizar tudo isso. Mas o que cabe, o que quer dizer nesse protocolo de uso de WhatsApp? É um documento ou uma mensagem, enfim, que você vai explicar. Olha, o uso do WhatsApp funciona dessa forma com a doutora. Você pode mandar mensagem das 9 até as 6 da tarde. São os horários que a doutora vai receber. Ela tem um prazo de retorno de 72 horas. Para utilização desse meio de WhatsApp, isso não supre uma consulta, né? Esse momento é somente para dúvidas específicas, para análise de exames, para requisição, né? Para poder ter a receita de algum medicamento, tem que vir em consulta, né? Tudo isso, enfim, variedades de coisas que a gente pode conversar, criar. Isso quer dizer o quê? A gente vai fazer uma regra de como se utiliza o WhatsApp. Porque o paciente lendo este documento ou você explicando para ele de como funciona esse atendimento contigo, faz com que ele já entenda, opa, não é bagunça aqui. Eu não posso ficar ligando para o médico no sábado de noite, né? Então, até existe, eu vejo, às vezes até com os médicos residentes, né? Os pacientes, eles pedem na secretaria e eles conseguem o número do residente. Gente, isso não precisa, né? Você não precisa dar o teu número. Então, existem essas 3 formas que eu digo, né? A gente poder ter essa política de agendamento de consultas, ou você presta um serviço maior e você coloca num valor, como o serviço da disponibilidade obstétrica. A médica já pensa, né, na sua hora e que ela vai estar disponível pelo WhatsApp. Então, talvez você poderia, dependendo de como funcionam as suas consultas, pensar se para esses pacientes eu vou dar o meu telefone, e provavelmente eu vou estar trabalhando também pelo telefone, será que talvez o valor da minha consulta não deve ser maior? Né? Ou talvez eu vou também dispor para esse paciente algumas consultas que sejam online, né? Como telemedicina, teleconsulta. Então, ele estaria disponível para daí sanar todas essas dúvidas comigo via telemedicina. Você pode fazer isso? Ou você realmente não dá mais o seu telefone e começa a utilizar sempre com a sua secretária, ou você compra um outro telefone e inventa que você é seu secretário, né? Existem várias formas, porque o que não pode acontecer é você ficar sobrecarregado com tanto paciente, né, tocando o teu telefone. Acaba que você não consegue descansar. Eu sei porque eu vejo, eu tenho alguns clientes que eu forneço meu telefone porque a gente tem esse atendimento completo e eu estou disponível para eles, né? Eles sabem que eu tenho um prazo de devolução, mas eu gosto de passar o meu telefone para eles. Então, para esses clientes que eu dou meu telefone, eu estou disponível para eles, eu tenho o maior prazer em estar disponível para conversar com eles sobre as demandas que eles precisam. Contudo, a gente tem tudo organizado e eu sei que quando eu recebo uma mensagem, às vezes é sexta de noite, 8 da noite, eu não consigo não responder. Porque eu me sinto mal, eu tenho essa pergunta desse meu cliente, eu sei o que ele está falando, se eu sei responder ali, obviamente eu vou responder. Mas ele sabe que eu tenho um prazo para resposta, ele sabe que eu estou disponível para ele, porque a gente combinou. Então, tem muito médico que não tem esse vínculo ainda com o seu cliente, com o seu paciente. Então, se você explica para ele como funciona, você também não vai se cobrar tanto, porque você já sabe qual é a expectativa do paciente. Ele sabe como funciona o uso do telefone contigo. E você não vai até... Porque eu vejo clientes meus que falam, poxa, mas essa minha paciente eu gostava tanto, ela virou uma chata, né? Porque ela não para de
podia me encher o saco. Então, para que você continue tendo esse vínculo tão bom com seus pacientes, que você gosta, que enfim, vocês têm esse vínculo bom, então organize isso, né? Estipule as regras para que você tenha ainda uma segurança muito maior para que o paciente não reclame depois e que também você se sinta seguro de que o teu tempo livre é o teu tempo, tu não precisa estar atendendo o paciente 24 horas por dia. Então me conta nos comentários se você faz isso, se você tá com problemas do telefone, vou ficar muito feliz em conversar sobre isso. Até o próximo vídeo.